Bom dia, amigos, queridos irmãos. Quanta luz sobre nós, pedindo a Jesus que esse manancial de amor sustente-nos para que nós possamos prosseguir sempre dentro dos passos do Mestre, com tantos exemplos que fortalece os nossos pensamentos, no convite incessante para sairmos das sombras e das nossas iniquidades. Hoje nós vamos ler reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo de 25 a 26. Há na prática do perdão e na do bem, em geral, mais do que um efeito moral. Há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservaram seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto o animal, morto o veneno é falso quando se aplica ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-los nos seus interesses, nas suas afeições mais queridas. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado é o possuído. São quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente eles deram motivo por sua conduta. Deus assim o permite para puni-los pelo mal que eles mesmos fizeram, ou se não o fizeram, por não terem sido indulgentes nem caridosos ao deixarem de perdoar. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, é imprescindível reparar o mais cedo possível os danos que tenham causado a seus semelhantes, perdoar os seus inimigos a fim de eliminar antes de morrer todos os motivos de desavença, todas as causas de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com os nossos adversários o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, satisfeito completamente a justiça de Deus. Queridos amigos, levemos o nosso pensamento até Jesus, para que o nosso Mestre nos assista nesta manhã e que possamos compreender cada dia, cada vez mais, a necessidade de amar o nosso próximo. Amado Senhor, dai-nos força e coragem para que possamos vencer a nós mesmos, vencer as nossas dificuldades, nossos sentimentos ainda estando em desalinho. Dai-nos coragem, Jesus, para irmos de encontro a todos aqueles que nós, na verdade, não trazemos os princípios da simpatia, mas são irmãos nossos, que retornamos tantas vezes para estarmos juntos a fim de ressarcir os males do passado. Com a sua bondade, Senhor, nós te pedimos, dai-nos força, dai-nos coragem, para que nós possamos vencer a nós mesmos. E com esta prece, Jesus,
cheios de imantação amorosa em nossos espíritos, nós também desejamos que todos sejam imantados pelos abnegados benfeitores que atende, auxilia e fortalece a cada um de nós. Que a paz de Jesus esteja conosco. Queridos irmãos, é preciso que a gente compreenda o que seja reconciliar. E quando o Evangelho nos fala reconciliar-te com os adversários enquanto permanece o caminho com ele, é para que a gente possa perceber que essa é a palavra do Evangelho, que nós precisamos estarmos muito atentos para que nós possamos ampliar em nós o desejo da conciliação, da fraternidade, que cada um possa cumprir com seu dever evangélico, buscando sempre no coração do aquele que nós ainda temos dificuldades, procurando esquecer ou modificar aquela ofensa que nós guardamos e que vai abrindo cicatrizes em nós. Quando Jesus nos fala, concilia-te, o que equivale a dizer, faz da tua parte. Então, reconciliar concilia-te consigo mesmo, para depois você reconciliar com o outro. Porque eu não sei nunca se o outro ele tem o mesmo entendimento que eu tenho. E se ele não me perdoar, o problema é dele, não é meu mais. Porque eu quero reconciliar. Eu faço questão de mudar, de perceber os meus enganos. E muitas vezes, para uns, isso é um sacrifício, mas é um sacrifício agradável ao Senhor. E esse sacrifício é o próprio ressentimento, que antes nós queríamos apresentar para ser perdoado, mas é preciso que ele tenha perdoado aos outros e que, se cometeu um erro com os teus irmãos, tenha reparado. Essa é a grandeza do Evangelho de Jesus, quando vem nos pedir que nós reconciliemos. Por que nós temos que reconciliar, irmão? Nós temos que reconciliar porque nós estamos junto com aqueles espíritos que a reencarnação nos trouxe de volta. Muitas vezes nós não temos simpatia, temos grandes dificuldades nos relacionamentos familiares. Isso tudo vai nos mostrar que é uma oportunidade viva que nós estamos tendo para que a gente possa melhorar o nosso relacionamento. Se alguém te ofendeu, perdoa, perdoa sem demora. Perdoa porque ele talvez não saiba o que isso representa na sua estrutura perispiritual. E muitas vezes, quando a gente não perdoa, aquele que não perdoa, surge o ressentimento e o remorso. E tanto um com o outro são atitudes negativas, que vão nos trazer muito abatimento e vão muitas vezes nos arrastarmos a situações que vão trazer um enfraquecimento de nossa vontade, de nossas forças. Então, quando nós vivemos nessa estrutura de uma desarmonia espiritual, nós vamos ver que nós temos perturbações constantes, ou muitas vezes até imprevisíveis, porque nós acabamos também intoxicando com as vibrações que nós emitimos para o outro. Porque aquilo que eu emito para o outro é porque eu tenho em mim, eu tenho construído em mim. Então é preciso que a gente possa ver que todas as vezes que nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, nós temos que pedir para Ele força, para que essa iniciativa de reconciliar possa partir de nós, que às vezes temos mais conhecimento, temos mais vontade, e é preciso que a gente possa aprender ou compreender que todos nós podemos entrar numa sintonia diferente, especialmente aquela promovida pela lei do amor, para que nós nos aproximemos uns dos outros. Então, é preciso que cada um de nós, como espíritas cristãos, venhamos a perceber que quando nós ficamos muito desgastados uns com os outros, nós vamos sentir feridos. E isso é muito ruim, porque quando eu sinto ferido, eu também sinto que eu tenho que ferir o outro.
nós somos capazes de ferir o outro. Nós não estamos mais nesse momento. É preciso que a gente tire as pedras do caminho, tire as pedras que carregamos, para que nós possamos oferecer flores, mas verdadeiramente, não é de palavra, não. É que a gente possa retirar essas pedras, arremessando elas bem longe, para que possamos aproximar diante do nosso irmão. E aquele que procura reconciliar, ele vai assumindo a responsabilidade para um novo entendimento. E aí nós vamos ver que o caminhar desse irmão, ele amplia também um coração, e seu coração passa a ficar cheio, inspirando ou inspirado de muito amor. Os relacionamentos, meus queridos irmãos, são provas que precisamos estar sempre atentos. E aí nós vamos ver que nós, mesmo quando a gente perdoa, o perdão, ele não extingue o débito. Aquele que ofendeu, aquele que magoou, ele vai ter que acertar com as leis de Deus. E essas leis de Deus, elas não estão externas, elas estão dentro de nós. Então, teremos que fazer com que a gente possa compreender melhor a força dos nossos sentimentos para que eu venha ajudar o outro. Então, nós vamos ver aquilo que nós vamos pensar, né? A vinha que Jesus falou ela não produz nenhum veneno. Ela produz para nós sempre o fruto. Mas Jesus nos diz que o espinheiro não dará uvas. Então eu não posso cobrar do outro o que o outro não tem ainda dentro de si. É por isso que muitas vezes nós nos transformamos em inimigo do nosso irmão. Porque esse inimigo acaba sendo aquele que nós emitimos vibrações de desequilíbrio, de ódio, e isso vai nos adoecendo, vai abrindo em nós núcleos doentes. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa palavra. Muitas vezes nós ofendemos o outro com uma palavra e às vezes nem foi imantada de tanta vibração doente. Então, quando ferimos o outro, é preciso que a gente reconsidere esse ato, que é um gesto muitas vezes impensado. Então, nós devemos solicitar as desculpas para que nós não venhamos aumentar o remorso mais tarde. Cada um de nós precisamos entender que todos somos capazes de reconciliar com aquele que está caminhando conosco. Hoje talvez a gente esteja triste, mas amanhã nós já estamos numa condição melhor, especialmente na nossa família. Quanto isso é importante que a gente possa pensar, porque não são todos e todos os dias que nós estamos todos bem. Mas o ódio, a vingança, esses sentimentos, muitas vezes, que lançamos para o outro, é porque eles estão em nós. E isso vai nos mostrar a ausência da compaixão. E nós precisamos convidar a todos para que a gente possa iluminar os nossos pensamentos para que nós possamos ampliar a nossa piedade, o nosso amor, a nossa compreensão. Porque o dia que nós tivermos cheios de compreensão em nós, nós podemos achar que nós seremos, então, os bem-aventurados. Porque bem-aventurados é aqueles que compreenderam as palavras de Jesus. Então, queridos irmãos, eu gostaria muito que nessa manhã a gente pudesse refletir no reconciliar enquanto estáis a caminho. O que quer dizer isto? Enquanto estamos nesta reencarnação, porque em outra pode ser mais difícil. Aproveitemos o planejamento reencarnatório, nós estamos ao lado de espíritos que nós gostamos muito e as diferenças são necessárias para que a nosso pensamento possa ser iluminado pela luz da compreensão e mudando então a nossa manifestação de pensar, de sentir, estendendo as mãos, porque hoje eu estou com dificuldade, mas amanhã eu poderei pedir clemência a esse espírito. Então vamos pedindo a Jesus para que todos nós estejamos sempre prontos a servir.
E outra coisa, né? Todas as vezes que nós convertemos no inimigo, nós vamos eliminando o foco vibratório das energias desequilibradas contra nós mesmos. Melhorando a nossa economia espiritual, nós vamos então converter o inimigo no irmão. Aí nós vamos ganhando força, luz, e nós nos tornamos assim verdadeiramente mais próximos um do outro. Essa questão que Jesus fala, reconciliar com seu adversário enquanto estáis a caminho, esses adversários são os espíritos que reencarnaram muitas vezes conosco, aqueles que estão junto de nós, do nosso trabalho. Nós deixamos aqui hoje para que todos possam refletir muito nessas questões do perdão, do amor, da compaixão, para que a gente sinta o valor inestimável do Evangelho do Cristo em nossa vida. Assim, agradecemos a Jesus, pedindo que Ele nos transmita o passe e que limpe a nossa alma de tristeza, de ódio, de mágoa, mas que a gente também se esforce para isso. Que a nossa vontade trabalhe com o pensamento para que esses sentimentos saiam de nós. E assim, queridos irmãos, que nós possamos receber a dádiva sublime do passe, que alimenta, que nutre, que dissolverá as sombras de nossos pensamentos. Que a água fluidificada seja sempre o remédio a nos amparar e a nos sustentar, trazendo o equilíbrio das nossas energias. Amigos, queridos companheiros, que nessa manhã alvissareira, Eurípides visite os corações de cada um e que sejamos fortalecidos pelo seu amor. Receba um abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados pelo manto de Maria. Um abraço, fiquem com Deus, que assim seja.